Boa noite. Verificando o quórum legal de vereadores na qualidade de presidente da Câmara e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento às senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores e os presentes no plenário, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam do expediente. Solicito a servidora Carol para que faça a leitura da ata número 64 da sessão ordinária realizada no dia 15 de junho. Ao 15º dia do mês de junho, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador Diego os vereadores Júnior, Elaine, Givanildo, José, Maicon, Marinel, Roberto e Ivanildo. Inicialmente, o presidente convidou o vice-prefeito Gilberto para fazer parte da composição da mesa. Dando início, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, sendo realizada a leitura da ata número 63 e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi realizada a leitura da mensagem número 6 e mensagem número 7, ambas procedentes do Poder Executivo. Após a leitura das mensagens, o presidente solicitou aos vereadores a apreciação em regime de urgência urgentíssima com a dispensa dos prazos regimentais do projeto de lei número 9, originado da mensagem número 6, tendo em vista a relevância e importância da matéria, sendo o pedido aprovado por unanimidade dos vereadores. Ato contínuo, no item ordem do dia, o presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei número 9 e a leitura da votação dos pareceres. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto com a redação final em única discussão e em única votação, com a dispensa dos prazos regimentais, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, foi realizada a leitura do projeto de decreto legislativo número 64, de autoria da mesa diretora. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto com a redação final em única discussão e em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Ao final, o presidente passou para o item explicações pessoais tribuna, tendo se pronunciado o vice-prefeito Gilberto e os vereadores Elaine, Maicon e Roberto. Após os recados do presidente, o presidente concluiu e declarou encerrada a sessão. Em discussão a ata, em votação, os favoráveis mantêm sentados, os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 64 por todos os vereadores. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 101, de autoria do vereador Maico. Indicação número 101. O vereador que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo para que seja analisado com o Conselho Municipal de Trânsito, bem como ao setor de engenharia, acerca da existência de estudo de viabilidade de tráfego de trânsito na rua Vereador Modestino Nazato, em virtude da instalação de novos empreendimentos naquela via. A presente indicação tem por objetivo verificar as condições atuais do tráfego na rua Vereador Modestino Nazato, considerando o crescimento urbano e a instalação de novos empreendimentos naquela localidade. É natural que a ampliação das atividades comerciais e residenciais gere aumento no fluxo de veículos e pedestres, o que pode impactar a segurança viária, a fluidez do trânsito e a mobilidade dos usuários da via. Indicação de autoria do vereador Maicon. O autor com a palavra. Boa noite, presidente. Em nome, cumprimento as vereadoras, vereadores, pessoal que acompanha a gente no plenário, quem acompanha a gente online, os servidores da casa. A indicação é já bem explicada para a gente, o Conselho do Trânsito, junto com o setor da engenharia da Prefeitura, para fazer o estudo sobre a questão como as futuras instalações do mercado Kiko. A preocupação minha é para não prejudicar o trânsito, não prejudicar nenhum comerciante nesse local ali. E como o supermercado do Kiko, a gente sabe que é um supermercado que tem muito movimento de pedestre, vai ter movimento de caminhões trazendo mercadoria para o depósito, vai ter movimento do próprio fluxo do mercado. Então e o fluxo da cidade também, a gente sabe que a rua Vereador Modestino Nazato é uma rua movimentada que dá acesso à SC. Então a gente fez a indicação, que a gente se preocupou com essa situação. Quero pedir o apoio dos nobres vereadores e para a gente fazer uma iniciativa para a gente cuidar para não prejudicar ninguém dos comércios nessa rua, porque é uma localização agora com bastante ponto comercial, fora de enchente, então a gente temos que se preocupar com essa situação. Obrigado. Em única discussão, a indicação. Em única votação, a indicação. Os favoráveis mantêm sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a indicação número 101 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura da moção de apelo número 21.
Os vereadores da Câmara Municipal requerem que seja encaminhada a moção de apelo ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para que seja convocada e realizada audiência pública na região do Alto Vale do Itajaí, com o objetivo de debater com a participação da sociedade civil, dos órgãos de defesa civil, de especialistas e do Poder Público Municipal as medidas de prevenção, gestão de riscos e adaptação frente aos impactos do fenômeno El Niño e dos alertas climáticos previstos para a região, neste corrente ano de 2026. É essencial que o Alto Vale do Itajaí seja contemplado com uma audiência pública regional, realizada no próprio território, de modo a garantir a participação direta dos municípios afetados, o levantamento das vulnerabilidades locais e o estabelecimento de um plano regional articulado de prevenção e resposta a desastres climáticos. Diante disso, essa Casa Legislativa apela para que seja realizada audiência pública com maior brevidade. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 10, procedente do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 10. O perímetro urbano do município de Laurentino passa a ser delimitado pela linha poligonal fechada e descrita no memorial descritivo constante do anexo 1º e na planta topográfica constante do anexo 2º, que são partes integrantes e inseparáveis desta lei. As áreas incluídas no perímetro urbano por esta lei complementar ficam sujeitas às diretrizes do Plano Diretor Municipal, bem como às normas de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Solicita a servidora que faça a leitura da votação dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos a favor. Comissão de Finanças e Orçamento, todos a favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, todos a favor. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, todos a favor. Em primeira discussão, o projeto. Em primeira votação, o projeto. A votação será pelo processo de votação nominal, devendo os vereadores responderem sim ou não, conforme forem favoráveis ou contrários ao projeto. Vereador Elaine? Sim, presidente. Vereador Maicon? Sim. Vereador Givanildo? Sim. Vereador Roberto? Sim, presidente. Vereador José? Sim, presidente. Vereador Vanildo? Sim, presidente. Vereadora Marinel? Sim. Vereador Júnior? Sim, presidente. Passo os trabalhos da presidência ao vice-presidente Roberto para que eu possa proferir meu voto. Pode fazer seu voto, Max. Sim. Devolvo os trabalhos ao vereador Max. Obrigado. Por deliberação do plenário, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 10 por todos os vereadores. Passo para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer o uso da tribuna, por gentileza, façam o seu registro. Vereador Elaine? Sim, presidente. Vereador Maicon? Sim. Vereador Givanildo? Não. Vereador Roberto? Sim. Vereador José? Não, presidente. Vereador Vanildo? Sim, presidente. Vereadora Marinel? Não. Vereador Júnior? Não, presidente. Vereador Elaine? Boa noite a todos que nos assistem no plenário, nos assistem online pelas redes sociais, presidente, vereadores, vereadora. Quero deixar um convite já desde hoje. Nós vamos realizar no dia 30, na terça-feira da semana que vem. Semana que vem eu dou mais uma lembradinha. Uma palestra em parceria com a Viacred, o CDL e a Sala do Empreendedor, né, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, sobre cenários econômicos. Bem pertinente, como a gente estava falando antes de iniciar a sessão, né? É um ano bastante atípico, com um período eleitoral, com Copa do Mundo, com previsões climáticas preocupantes, com início aí das alterações da reforma tributária. Muitos empresários vêm se preocupando, e com razão, né? Sobre os cenários econômicos atuais, né? Então, a gente vai estar promovendo essa palestra para fazer uma discussão. O CDL e a Viacred vão proporcionar um palestrante especialista no assunto, mas vai ser um bate-papo para, né, trazer os empresários para fazer essa discussão, né? Se a gente está realmente preparado para esse futuro da economia, como que vai impactar os negócios e se os negócios estão preparados para enfrentar, né, esses novos cenários, né? Especialmente um ano, como a gente vinha falando, com alerta de El Niño severo, a crise, antes de acontecer uma situação de emergência, a crise já está se estabelecendo na nossa região, né?
porque todo mundo já fica com um pouco mais de medo de gastar, o lojista fica com medo de pôr estoque, né? O agricultor já está com receio da safra, se vai dar boa, se não vai, automaticamente também não gasta no comércio, o comércio já sofre esse impacto também. Então, um momento de fazer um bate-papo bastante pertinente, apesar dessa crise antecipada, já como eu falei, e essa preocupação com esses alertas climáticos, por um lado ser positivo, porque nós, enquanto poder público, temos que estar organizados também, obviamente, mas a iniciativa privada também está se preparando para enfrentar esses momentos, né? Eu já recebi contato de dezenas de empresas solicitando as nossas cotas de inundação, nosso plano de contingência municipal, porque estão elaborando seus próprios planos de contingência. Isso é uma prática que a gente elogia tanto, né, o europeu, o americano, que são organizados, os orientais, que eles têm plano para tudo, e eu acho que a gente tem que ter esse hábito de ter plano de contingência para todos os assuntos, né? Lembrando que o plano de contingência não é só sobre emergência climática, ele é sobre emergência econômica também, pode ser feito, né? Enfim, inclusive nas nossas casas a gente deveria de ter um plano de contingência, né? Se hoje na minha casa acontecer um vendaval, um terremoto, sei lá, um granizo, eu estou preparada para enfrentar aquele momento, para onde eu vou, o que eu levo. Enfim, o plano de contingência é um instrumento que vai dizer exatamente isso, né? O que cada um deve fazer e em que momento fazer, em que momento agir, né? Então, já parabenizo também as empresas que estão se preocupando em fazer a elaboração dos seus planos de contingência e convido para essa palestra que vai acontecer, então, na terça-feira, dia 30, lá no Centro de Esportes Pedro Tomás de Oliveira. Uma parceria que a gente está trazendo aí para estar discutindo isso. Também queria falar sobre a nossa responsabilidade, né? A gente teve alguns dias atrás aqui a audiência pública, né, presidente, sobre a avaliação das metas do quadrimestre, e a gente percebe também o impacto já de uma crise, uma recessão que já aconteceu no ano passado, e a gente estima que esse ano não vai ser diferente. E a gente precisa trazer essa responsabilidade, não só pensando, nós precisamos economizar, né? A gente tem que pensar qual que é a nossa responsabilidade para mudar esse cenário também. Né? Como agentes públicos que nós somos, agentes políticos, a gente tem que fazer, como a gente vai estar levando para o CAV a moção, né, presidente, solicitando uma audiência pública, eu acho que é nosso dever, enquanto cidadão, cobrar de quem está acima de nós, porque a gente, no município pequeno, como legisladores, a gente pode muito pouco, mas a gente pode cobrar de quem tem um pouco mais de poder, né? De que realmente as ações, de fato, saiam do planejamento, do projeto e aconteçam, né? Eu acho que essa é a nossa responsabilidade como representantes da nossa população, de levar a quem a gente tem que levar essa cobrança. Lembrando, né, que a gente é responsável pelo nosso território, mas a gente tem que pensar regionalmente também. Então, uma boa iniciativa é essa de levar essa moção para o CAV. Aproveitando rapidinho também o secretário de Obras que está aqui, o Abércio, hoje à noite. Boa noite, Abércio. Pedir para... Eu sei que é difícil até falar, porque não se tem a quem cobrar, mas a questão dos entulhos nas vias públicas. É um problema recorrente, a gente não tem ainda o fiscal de posturas, né, Abércio? Mas, às vezes, o vizinho de um lado do terreno, tem um terreno vazio, de um lado o vizinho mantém limpo, né, tenta manter organizado, limpa até a sua boca de lobo, sua calçada, aí tem o terreno vazio e o vizinho do lado joga entulho no terreno vazio ali no meio. Fica feio para os dois, na verdade, né? E fica feio para a nossa cidade, principalmente. Então, o descarte irregular é recorrente. A gente sabe que existe, né, sanção prevista no Código de Postura para quem faz o descarte irregular, mas, infelizmente, a gente não tem poder de fazer essa fiscalização, mas já aproveitando, deixando aqui para o secretário esse meu comentário, né, uma cobrança, tá, Abércio? Mas também fazer uma lembrança para a nossa população de que cada um é responsável pelo seu pedaço também, seu território, mas que se conseguir não atrapalhar o do vizinho, já ajuda bastante também, né? E fica chato, fica feio, as pessoas, um mantém tudo organizado e o outro descarta o entulho na frente da própria porta, né? Então, é lamentável isso, porque é uma
mudança de cultura que a gente precisa gerar, e nós também somos responsáveis por isso, porque a gente está à frente, né, do poder público. Era isso que eu tinha para falar. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado, vereadora. Vereador Maico. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, pessoal que acompanha a gente no plenário, secretário Abércio presente aí, quem acompanha a gente online também, e os servidores da casa. Só uns recados bem rápidos também. Quero comentar sobre a abertura Serra Tumil, sentido a Serra São Paulo, o secretário Abércio, junto com o Poder Executivo aí, a equipe da Secretaria de Obras dele, abertura com macadame, colocação de macadame, se prevenindo com as fortes chuvas que é para vir. Falar também, já falei outro dia, mas sempre gosto de reforçar, que eu passei na semana passada lá da Luiz de Quiroli, onde desce na Fruteira, que hoje é a principal transenchente que a gente tem no sentido lá de cá do rio. Foi feito também a reabertura com macadamização de grande importância. Eu vejo que o Poder Executivo sempre se preocupando com a questão da viabilidade, caso houver alguma enchente. Então, a gente vem aqui fala com, como é que eu vou falar? Com vontade de falar as coisas que estão acontecendo, junto com a Secretaria de Obras, junto com o pessoal do Poder Executivo. Falar também que veio o recurso para o caminhão-pipa, chegou 499 mil, provavelmente o secretário também está ciente disso, né? Que veio pela Defesa Civil, 98 mil veio para a pracinha, para fazer a parte de paisagismo e ajudar também mais um pouco do Maurício Scudilac, se eu não estiver enganado. E também vai ser feito os playground também na pracinha com esse recurso aí. Foi o que hoje o prefeito me passou rapidamente, não consegui conversar muito com ele hoje, mas ele me passou esses assuntos no final da tarde aí. Também teve, semana passada, muita gente me cobrando a questão do posto de saúde, estava fechado, mas teve a conferência da saúde, né, vereadora Marinel? Isso é importante, a gente precisa ter no nosso município, então a gente vê que como faz falta o posto de saúde estando fechado, como a gente tem a demanda que atende a população ficando um dia fechado, o pessoal percebe que faz falta. Então, assim, e precisa ter, o pessoal também tem que entender isso, que nem isso, como tem o procedimento quando está nas escolas também, então tudo funciona nesse sentido aí. O mais é só esse recadozinho. Parabéns, Abércio, está participando aí, isso é importante. A gente fica feliz quando vem os secretários aqui na Câmara de Vereadores, vem trazer informações e vem buscar informações nossas também, que a gente está aqui para não cobrar, a gente está aqui para ajudar a administrar. Vocês também, às vezes o pessoal vem cobrar, falar para a gente, e a gente fala a demanda para vocês. A gente sabe que a Secretaria de Obras está sempre com o serviço atrasado, a gente sabe disso, porque a demanda é muito grande. O município tem muita gente que pensa que tudo cai nas costas da prefeitura, mas tem aqueles que eu volto aqui sempre a falar, que nem a vereadora Elaine comentou alguma coisa dos entulhos, não tem aquele que não é capaz de pegar principalmente no interior, o vereador José vai concordar comigo, tem proprietários que não são capazes de limpar o seu barranco da sua estrada, né? Então, assim, eles acham que tudo é o poder público que tem que fazer, mas um pouquinho, cada um fizesse um pouquinho, só um pouquinho, de cada das coisas, todo mundo ajudava o poder público a caminhar um pouco mais para frente. A gente fica, se o cara não limpar o barranco da estrada, se ele não limpar o seu terreno na cidade, se ele ficar botando entulho, tudo atrapalha o poder público a fazer mais um pouquinho para frente. Então, cada um se conscientizar um pouquinho, que quem tem o terreno sujo, olhar para o lado, limpar aqui na cidade. Quem tem as suas frentes, os seus terrenos nas vias públicas do nosso município, tirar um pouquinho de capricho e limpar. A gente fica, o poder público agradece de braços abertos e garanto que todos vão bater palma e alegrar o nosso município cada vez mais bonito.
Gente, boa noite a todos, uma boa semana. Obrigado, vereador. Vereador Roberto. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores que nos assistem na plateia e que nos assistem online. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente Max, né, pela oportunidade de ter ido lá representar os 55 anos de Cravil em agronômica. Aí a gente vê como funciona o cooperativismo, a união das pessoas para fazer o sucesso, né, na empresa. A gente vê a Cravil, que começou lá nos anos 71, nasceu junto comigo praticamente. A gente vê o quanto isso cresceu e o quanto isso deu renda ao nosso Alto Vale e como nos representa bem dentro do cenário brasileiro, né? Uma cooperativa forte com um senhor de idade lá ainda representando, sendo diretor da Cravil, né? A gente vê o esforço dele e o planejamento de estar tudo certo, né? Então, obrigado, Max, por ter deixado ir lá representar. Aí, já que o nosso secretário de obras está aí, vão dar uma cobradinha nele, lá mesmo na Cravil me cobraram, o rapaz, o proprietário, acho que é da agronômica dos galpão do Guerreiro, né? Então eu estava na fila do alimento e me pediu se eles conseguem levantar aquela rua. Sei que tem alguns problemas ali, mas se desse uma agilizada, parece que eles querem ocupar o galpão da lateral e se conseguir subir um pouco a estrada, eu acho que ele ofereceu a PC, alguma coisa assim, fazer parceria com a prefeitura. Ele me deu uma cobrada, se eu repassa já que você está aqui, eu até marquei agora, eu ia passar para ti depois, já aproveitei passar aqui, para você fazer olhar o que ele quer lá, realmente o que fazer lá, né? Falar em cenário tributário, como a vereadora Elaine comentou, né, esse cenário tributário é meio assustador para quem tem empresa, para quem tem alguma coisa no nome. Hoje a gente está sempre com essas pegadinhas da presidência, pegadinha do setor público, a fiscalização faz uma pegadinha para a gente não sabe nem o que fazer no começo do ano. A gente planeja uma coisa, no meio do ano vota, uma vez a lei era votada pelos deputados, pela Assembleia, daí passava pelo Senado, aí depois o presidente ia lá e sancionava. Hoje, daqui a pouco chega lá no STF, eles mudam tudo de uma hora para outra, a lei tinha que ter um ano de validade, hoje já sai valendo no outro dia, então o planejamento para as empresas está difícil. E esse novo Código Tributário aí, e até agora já estudei, já fizemos curso, tudo, mas até os contadores ainda estão muito prejudicados. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está esperando a bomba cair. Aí você fala com os deputados e coisa, mas nem tudo vai ser assim, nós vamos votar de novo. Eu disse, esse é meu país, né? Esse é o Brasil. Se vão votar de novo, por que votaram aquilo, né? Então já tira aquelas partes que vão votar de novo e não colocam, né? Porque vai virar todo mundo doido. As cidades pequenas, que nem a nossa região aqui, eu acho que vão ser muito prejudicadas. Hoje, por exemplo, no cenário que eu vejo em 2 a 3 anos, por exemplo, vamos citar aqui os Oliveiras, né, que tem um faturamento alto, tem um ICMS alto para a prefeitura, não fica mais aqui o ICM. O ICM vai ficar onde eles vendem o produto, na verdade, onde é consumido o produto. Então, se for vendido em Rio do Sul, se consome o produto em Rio do Sul, o ICM fica em Rio do Sul. Então, as cidades que consomem mais produto vai ser as mais favorecidas, né? E quem tem realmente a produção, que é o mais difícil, vai ser prejudicado. Também é assim, a gente acha que é assim, também já estudamos, parece ser, daqui a pouco não é, mas eu acho que é por aí mais ou menos a história. Entendeu? Então fica difícil um Brasil que bota uma lei que a gente não sabe nem como é que funciona, né? E mudaram tudo, né? Muita coisa, mudaram demais. Reforçar aqui o nosso Esperidião Amin, né, que mandou 200 mil para a saúde. Na nossa visita lá, né, Evanildo, José e o Júnior, né, fizemos a visita lá, reforçamos o pedido, levamos 2 ofícios. Ele falou que talvez ele daria os 2, mas ele estava de brincadeira, nós estávamos muito contentes para dar os 2. Então acabou dando 200 mil, né, ofício que foi entregue, acho, pelo seu Evanildo, né, através do PP, né. Então agradecer o senador, que acho que é uma das primeiras vezes que ele está mandando dinheiro para nós, acho que agora ele achou o caminho, então ele vai continuar dando dinheirinho para nós. Então, assim, agradecer ele de coração, né? Que a saúde está precisando de muito dinheiro aí. Reforçar o pedido ao prefeito para fazer o nosso calçamento lá na Eduardo Nunes. Acho que o dinheiro está por aí, chegou, é uma rua pequena, né? Para acabar aquela bagunça, para o Alberto não se incomodar mais. Aí o calçamento lá fica resolvido. De mais a mais, uma boa semana a todos e que todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Vereador Vanildo.
Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, pessoal que nos assiste na plateia e online. Hoje eu vim aqui para fazer um agradecimento por duas pessoas da obra. E estou feliz de ver o secretário aqui na minha frente. Alberto, quero agradecer você. Eu, como vereador, 1 ano e meio, tudo que eu pedi para você até hoje, você nunca me disse uma. E a última obra que você fez agora, semana passada, na rua 1º de Maio, ali, fui falar para você sobre o negócio dos tubos do esgoto ali, e eu pedi para você em 8 dias, você comprou os tubos e a obra está lá feita. Então, vou dizer para você, muito obrigado por atender o meu pedido. E também quero elogiar também o seu Montanha, sobre a limpeza que tinha aqui na ponte metálica, que tinha umas árvores trancadas, e junto com você, e foi lá, fizeram o serviço, ficou nota 1000. Então, eu só tenho que agradecer. E também, aproveitando o gancho, queria agradecer o deputado Ricardo Guides, que mandou 200 mil para Laurentino, 100 mil para a saúde e 100 mil para comprar 2 implementos agrícolas para a associação Baixo e Alto Amoado. Então, a gente fica contente de essa obra e esperamos que venha muito mais. Era isso aí. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado, vereador. Eu vou aproveitar o momento agora aqui para fortalecer o convite, conforme eu tinha posicionado cada vereador antes da sessão. A reunião da UCAV, em Rio do Oeste, não só como os vereadores, como os secretários, conversei com o prefeito também, pedi para ele posicionar, para que se façam parte sobre esse evento climático, né, que é o El Ninho. Tomara que não aconteça, mas se caso acontecer, para a gente estar preparado, ter as informações corretas para poder passar para a população. Hoje eu vi muito aqui a fala da vereadora Elaine também, que o vereador realmente é limitado, às vezes a gente não tem a força para chegar até onde a gente tem o objetivo, mas se a gente se unir, às vezes com outras câmeras no Alto Vale e tal, através de uma moção, a gente pode chegar lá. Também alguns posicionamentos sobre lixo, mas assim, já reforçando, quando a gente fala que o vereador é limitado, mas no início do ano a gente, quando iniciou nosso mandato, a gente criou esse cargo que é o fiscal de postura. Acredito que esse cargo, no meu ver, ele já podia estar em andamento. A gente ia solucionar muitos problemas que às vezes a gente vem aqui em tribuna, não passou no concurso, mas talvez abrir novamente, tentar, para que isso se concretize, porque essa pessoa vai fazer muita diferença dentro do nosso município. Questão de lixo, questão de limpeza de terrenos, não é para prejudicar a população, para a gente começar a ter uma educação e ter um município organizado. Também a respeito da indicação do vereador Maicon, uma indicação muito boa, mas acredito que essa consulta de viabilidade, vereador, tu vê, hoje você teve que vir aqui pedir uma consulta de viabilidade, olha o tamanho da obra que está acontecendo ali. A arrecadação que gera para o município, o mercado do Kiko, nossa, isso é muito bom para a gente. Que bom que o mercado se localiza no nosso município, atende a população, não só como a nossa, também as cidades do Alto Vale. Acredito que essa consulta de viabilidade ela teria que ter sido feita já na hora do projeto, já. Na execução, ali já teria que ter um estudo. Não agora uma obra talvez em execução, em andamento, daqui a pouco já em término a gente está pensando nisso. Às vezes fica para depois, daqui a pouco começa a prejudicar o município, porque entra muito caminhão, carreta, isso é normal. Então a gente tem que dar esse apoio para o comércio, que é, no caso, o seu Kiko ali, eles, para ter um projeto, para ter um andamento, para a gente cuidar da nossa cidade e também dar um amparo para eles. No mais seria isso. Neste momento vamos fazer a oração do Pai Nosso. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite.